Voilà. Uma outra visão. Perante a indiferença manifestada ao longo dos anos em diversos organismos oficiais relativamente ao Estatuto do Artista da Dança, e que por isso ainda carece de estrutura jurídica definidora da sua existência de direito, parece oportuno e devido ventilar neste âmbito aspectos salientes da sua problemática, analisando sucintamente os condicionalismos a que ainda hoje a sua profissão se encontra sujeita. Contar a dança é perpetuar o discurso da imagem do corpo, cuja fragilidade própria do seu existir sempre foi tutelada pelos grandes deste mundo. No recolhimento das suas torres de marfim, templos, palácios, castelos, teatros, onde a figuração emblemática das expressões do seu movimento se renova e desenvolve, a dança acompanha a evolução do homem, a qual o seu espírito criador reinventa novas formas, ritmos, pulsações. Na cultura ocidental, a Europa serve de berço histórico e pontua-lhe os passos nos ritos e nas cerimoniais antigos, nas festas, nas procissões, nos espetáculos. Os maestri del Quattrocento adornano de trascendentais invenzioni di balli. Luís XIV, no momento em que deixa de a protagonizar, tributa-lhe carta régia e leva o seu conhecimento à matéria de estudos académicos próprio, torna-a autónoma e faculta-lhe os meios e os locais de ação inerentes ao seu novo estado social. A partir deste momento, a dança académico-clássica ou danse d'école théâtrale inicia a sua trajetória profissional. Com a fundação da Académie Royale de Musique, a dança encontra a estabilidade institucional que lhe assegura direitos, deveres e privilégios especiais. Em breve, como se sabe, outras cortes europeias seguem o exemplo e validam a primeira regulamentação profissional da dança, pela qual os artistas da Ópera de Paris, de Viena, de Copenhague, dos teatros à La Scala de Milão, do Mariinsky e Bolshoi da Rússia e de alguns poucos mais, ainda hoje se regem. Uma pequena elite vê assegurado o seu direito à diferença, formação, carreira, leis sociais condizentes. Abro aqui um pequeno parêntese. A estabilidade encontrada a permitir tempos de reflexão e criatividade, de pesquisas, de experimentação, de emulação e confronto proporcionará à dança e à música a criação de sistemas didático-pedagógicos de raiz genuinamente europeia, hoje património cultural mundial de incalculável valor artístico e científico, quais a grande dança e a grande música. Mas o século XX, com a sua explosão demográfica e a democratização dos costumes, aproxima a dança teatral de um número cada vez maior de pessoas. Porém, como em Portugal, a nível oficial, a ninguém ocorre que o seu ensino deva ser defendido e, por isso, regulamentado, todos julgam poder transmiti-lo. Aliás, por não serem exigidos diplomas nem para ensinar, nem para abrir escolas de dança, a todos é permitido fazê-lo. E é justamente o que acontece. Por todos os lados se abrem locais onde alunos entusiastas solicitam aulas a mestres, mas nem sempre qualificados. O corpo dos estudos académicos próprios é desvirtuado e o seu estudo formativo integrado, defendido como segredo de Estado nas grandes instituições seculares, só nelas é praticado. Fora delas é o caos de uma situação carenciada de meios pedagógicos, artísticos e financeiros adequados e de projetos de percursos profissionais consequentes. As noções de saber alteram-se, formulam sonhos de carreira impossíveis. Os governantes confundem-se e, o que é pior, não se possibilita a sedimentação e a aceitação dos valores indubitáveis de profissão através dos quais atingir objetivos comuns de realização e construir o necessário espírito de classe. A situação que mantém o desconhecimento das suas necessidades e algum preconceito que a tem acompanhado ao longo da sua história.
Maio de 68, com a sua pedrada no charco, abrir visão diferente sobre os problemas sociais e educativos mundiais, repercute-se também na pessoa da dança, obrigada pela força das circunstâncias e pelo perigar da sua própria sobrevivência a fazer o balanço da sua situação profissional, que denuncia carências graves de formação, de proteção social, de programas oficiais específicos, de regulamentação e estruturas pedagógicas adequadas, de fundos e centros de apoio. Assim, e a partir dos anos 70, a consciencialização da problemática da dança, do artista da dança e do seu particular percurso profissional começa a ser evidenciado em estudos, depoimentos e levantamentos vários, um pouco por todo o mundo. Lamentavelmente, mas é necessário reconhecê-lo, a indiferença do mundo da dança, com a sua persistente recusa ao diálogo e a união de intenções, não tem facilitado a mais rápida melhoria das condições básicas de carreira e de valorização dos seus artistas. É lamentável, mas tem sido verdade. A carreira do artista da dança pontua-se em 4 fases específicas: de iniciação-formação, de atividade plena, de abrandamento, abandono, reconversão, de realização de carreira subsequente. Fases coincidentes em anos de idade, aos 9, 10 para a primeira, entre os 19, 20 aos 35, 45 para a segunda, dos 35, 45 anos em diante para a terceira e quarta. Nesta sinopse, vincula-se e esgota-se o conjunto da sua problemática, que evidencia uma iniciação precoce, um longo tempo de estudo de 10, 15 anos em horários pesadíssimos, uma atividade plena, extremamente absorvente, de, no máximo, 20 anos, que poderá vir a ser ainda mais encurtada pela incidência de acidentes inibitórios e que, de todos os modos, à semelhança das atividades ligadas à imagem do corpo, da saúde e da condição física, forçosamente declina no momento em que nas outras é de pleno apogeu, até mesmo financeiro. Estes são os dados de um percurso profissional que se apresenta ainda sem soluções adequadas no âmbito da pré-ação formativa alternada, necessária à reinserção serena do artista de dança na sociedade no momento da sua reconversão de carreira. O artista de dança aos 40 anos, personalizando quase sempre um património cultural e artístico da maior valia, encontra-se em grande parte dos casos perante a evidência de ter começado sozinho e por vezes desenraizado até do meio ambiente, que é o seu desde criança, e por vezes uma nova via de aprendizagem-formação para a qual não apresenta qualquer preparação anterior. Quase sempre desprovido de meios financeiros próprios, que a sua carreira, notoriamente mal remunerada em comparação com outras também ligadas à imagem do corpo e de semelhante projeção social, não lhe granjeou arrecadar. Medidas de reforma plena e de concessão de subsídios e apoios especiais praticados no momento do abandono compulsivo da profissão por países com maior peso da tradição ou com leis sociais mais evoluídas têm sido adotadas. Apesar do meritório aspecto socioeconómico de tais medidas, que desde 1986 a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa recomenda vivamente a todos os Estados-membros e que urge implementar com caráter obrigatório nos restantes países onde a dança existe profissionalmente. As mesmas têm-se demonstrado insuficientes para evitar o psiquiatra e a desestabilização afetiva, por não acumularem. É de rir, mas não é. É de rir, mas não é. Para quem sofre isso, não é. Acumularem o suporte de uma pré-ação formativa a ser aceita pelo artista da dança como alternativa para o seguimento da sua própria carreira. Eu faço aqui um pequeno... Pois seria muito fácil resolver estes problemas imensos que perduram. Seria muito fácil. Era preciso querer. E era preciso que o Estado, efetivamente, assumisse esta carreira como algo que é preciso preservar e incutir, sobretudo nos jovens.
Teremos chegado ao cerne do problema profissional do artista da dança e das razões da necessidade de o integrar em projeto de formação alternada, logo a partir dos 10 anos de idade, baseado em estudos verticais e horizontais, conducentes a continuação diferenciada em qualquer momento da sua vida profissional ativa. Pela aplicação de novas estratégias de realização, na formulação de planos essenciais à sua vinculação socioeconómica, através de programas inovadores nas formas e nos conteúdos. Esta situação, visivelmente, não referencia somente o conjunto dos problemas profissionais do artista, mas atinge a sua identidade de ser humano e de cidadão no contexto sociocultural de cada país e coloca a resolução do seu caso como consequência de política governamental, independente da expressão numérica pouco significativa da sua profissão. Todos nós sabemos que a verdadeira democracia evidencia-se pelo apoio e a tutela que assegura a favor das minorias. Pelo menos assim se espera. Assim, as alterações de direito devem corresponder à vontade política de legitimar a sua diferença através de orientações conjunturais nacionais organizadas à escala internacional. Dada a abertura atual acerca desta matéria, expressa 19 de junho de 1999, na Declaração de Bolonha, fácil será encontrar o consenso generalizado e substituir os fatores de estrangulamento ainda hoje presentes na progressão sistematizada de estudos e de carreira do artista da dança para os substituir por disposições competentes, normas adequadas e regras ajustadas aos mecanismos de um sistema flexível que no momento da reconversão da carreira atue de consequência. Já no século XXI, e com a abertura do livre trânsito europeu, é de toda a evidência que a reconversão de carreira como a do artista da dança só pode e deve ser delineada em cursos universitários de pós-graduação, por ele livremente escolhidos, de entre as várias linhas de orientação que os seus estudos prévios necessariamente devem incluir. Afinal, do que o artista da dança necessita é de normais condições de estudo, de formação, de trabalho. Ao ver reconhecido o seu direito à diferença, ele vai finalmente obter a igualdade de condições de realização que qualquer outra profissão de formação universitária já usufrui há muito tempo, e são elas hoje já quase todas. A Declaração de Bolonha, com a flexibilidade que apresenta nos seus objetivos gerais específicos propostos, poderá finalmente contribuir a potenciar a vontade política governamental necessária à aceitação da referida diferença, quer ao longo do percurso formativo do artista da dança, como no momento da sua reconversão de carreira. Numa Europa cada vez mais voltada a apostar nos valores da educação, considerada com clareza a que pode contribuir a formar uma identidade europeia, na qual o artista da dança se insere e pertence, a sensível questão de reconversão da sua carreira não pode mais ser esquecida nem adiada. Problema sociocultural que a voz prestigiada de Philippe Braunschweig, presidente do Bejar Ballet Lausanne, a quem presto homenagem, faleceu no mês de abril, fundador e presidente do concurso Prix de Lausanne, veio finalmente projetar com a justa relevância. Ao remetê-la para o âmbito da universidade, neste caso a de Lausanne, também Braunschweig foi explícito quanto ao caráter científico desta ação, a qual confere a capacidade, e só mesmo nesse âmbito, de assegurar ao artista da dança a formação em alternância, implícita no direito à diferença de que a sua carreira carece e que o seu estatuto sancionará definitivamente.